Haris Kairene, bom dia a todos. Vocês agora, neste momento, estão comigo para mais uma oportunidade de aprendizado aqui nesse espaço preparado para todo o público. Um espaço para conhecer mais sobre a teologia e todas as áreas das ciências humanas que dialogam, que fazem esse interim com a teologia. E você, claro, é o meu convidado agora a conhecer mais o meu material, o meu conteúdo, e estar, claro, tendo maior e melhor e mais amplo aprendizado. E certamente, quem sabe, você tem nutrido o desejo de ter um contato comigo para poder fazer um curso comigo. E eu estou oferecendo alguns cursos em algumas áreas, como teologia, como escatologia, como grego e exegese, também hermenêutica filosófica, oratória e retórica, além de prestar a mentoria acadêmica. Eu sou escritor, sou conteudista, sou professor já há mais de 30 anos, então tenho todo um know-how, como você tem acompanhado nas minhas aulas, aí nesse canal, nessa exposição deste momento, e em outros que você já tem participado e assistido, para de compartilhar muitos saberes. Portanto, entre em contato comigo. Anote aí o meu WhatsApp. Anote agora. 62 é o prefixo. 981 09 1777. Vou repetir. 62 981 09 1777. Muito bem. Aqui, quero também aproveitar para falar de alguns conteúdos que eu tenho em PDF, livros que escrevi para algumas instituições, como na área da teologia sistemática, na área da teologia bíblica, evangelhos, Atos, educação cristã, epístolas gerais, história do cristianismo 1. Entre em contato para adquirir esses livros em PDF, para você poder ler no seu dispositivo móvel, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, e ter essa oportunidade de estar sempre acompanhando o meu material, que é um material de pesquisa e de ampla dimensão de conteúdo. Entre em contato para adquirir pelo 62981 09 1777. Outro, sim, é esses dois livros singulares, distintos. O Escatologia Pentecostal, que você está vendo aqui, certo? Um manual escatológico, aonde exponho sobre a parte histórica do movimento pentecostal no que concerne a construção do pensamento escatológico e da doutrina escatológica dentro do ambiente do movimento pentecostalismo, do pentecostalismo clássico e pentecostalismo moderno, e também as correntes adotadas pelo movimento pentecostal, desde lá da sua origem, com o dispensacionalismo, e depois com o pré-tribulacionismo, pré-milenismo dispensacionalista, e, na sequência, o pré-tribulacionismo e milenismo histórico, e todo um desenvolvimento doutrinário, teológico, epistemológico sobre a escatologia. Um livro extraordinário para você adquirir. Outro é este aqui, Fundamentos Escatológicos de Daniel. Esses livros estão acabando, é uma oportunidade única para você adquirir. Não vai ter outra. Portanto, adquira agora com preço especial. No Fundamento Escatológico de Daniel, eu trato sobre as profecias de Daniel, além da exposição da apocalíptica judaica com detalhes históricos e teológicos. Adquira esses dois livros singulares de minha autoria, entrando em contato comigo hoje, pelo 62981 09 1777. Você vai ter um preço especial e vai ter a oportunidade de adquirir um conteúdo de extrema importância para o seu conhecimento teológico e escatológico. Entre em contato comigo pelo 62981 09 1777.
77. Vamos, então, ao conteúdo desta aula extraordinária que você vai ter a partir de agora. Hoje vou tratar sobre algumas perseguições e sobre alguns contextos históricos de grande valia, importância e significação para a história do cristianismo. Antes de ocorrer, certo, a grande e gigantescas perseguições que vieram ocorrendo dentro do período dos gregos e dos bárbaros aos cristãos, nós temos que também verificar e ir acompanhando alguns desenvolvimentos que ocorreram dentro dos contextos dos palácios imperiais, de alguns magistrados, de algumas decisões tomadas por eles no que concerne até a própria guarda e, proteção e perseguição declarada sobre os cristãos. E, com isso, nós vamos ver surgir a figura de Doroteu, que se torna um magistrado que vai ocupar cargos dentro do governo e vai tomar decisões bastante, vamos dizer assim, incisivas contra os cristãos, levando muitos à morte e outros até por uma certa, vamos dizer assim, em decorrência de fuga e de conseguirem também se esquivar, levarem, claro, a não serem condenados. Algumas igrejas, tá, que já tinham sido erigidas nessa época, vão ser totalmente arrasadas, tá? Aqueles que ali frequentavam, membros e congregados, vão ser muitos, em grande quantidade, condenados à morte nas arenas e vão ser mortos. E, claro, com isso, dirigentes de igrejas, cristãos, aqueles que ocupavam cargos mais destacados, vão ser arrastados pelas estradas, vão ser ouvidos os gritos e o pânico até chegarem às arenas, aonde lá serão esbofeteados e condenados à morte, muitos por feras como leões e outros martirizados de uma forma mais cruel, como na época de Roma, com o governo do imperador Nero, que era um facínora e que vai levar muitos a uma morte mais cruel, presa em postes no seu jardim suspenso e ali sendo queimados ao olhar de todos no período noturno para servir de uma luz e de também um temor aos demais, causando um pânico, vamos dizer assim, bastante expressivo durante muitos que ali estavam vendo. Vamos ver também muitos mártires ocorrerem ainda nas regiões, não só do Império Romano, mas também de outros continentes e também de todos os contextos que ocorreram dentro daqueles dias, mas fazendo um acompanhamento histórico e podendo até ver que esses sacrifícios ocorreram dentro, não só num contexto de Roma, mas antecedendo ao contexto de Roma, ocorreram no Egito, ocorreram na Antioquia, ocorreram na Samotrácia e ocorreram por todas as extensões territoriais do Império. Então, automaticamente, era uma perseguição instaurada por todas as partes que não tinham muitos locais aonde eles pudessem se abrigar e ter uma certa segurança. Dos mártires de Antioquia, por exemplo, Luciano, que era um presbítero daquela igreja, ele vai ser levado à presença do imperador
e vai proclamar o reino celestial de Cristo, sendo também um apologista e depois martirizado, de uma forma muito cruel. Mas vamos ter homens como também Zenóbio, como também Silvano, que era um dos bispos da igreja, e como também Pânfilo, que vão ter tomadas de decisões bastante significativas na defesa da causa de Cristo momentos antes da sua morte, porque primeiro fazem a defesa e depois, devido à grande oratória e à grande intrepidez na defesa, eles vão causar um certo desconforto por parte das autoridades, que vão ficar bastante enfurecidas pelas palavras e pela defesa feita, e vão condená-los à morte, mas morte que esta se torna, na verdade, um abrir caminho para que cada vez mais, mesmo com a morte, o nome de Cristo venha a ser ali exaltado através da vida deles, que proferiram anterior à morte um discurso, uma apologia bastante contundente. Então, com isso, nós podemos ver que essas perseguições foram perseguições de grande impacto, mas que em tudo também marcaram a presença viva da intervenção de Cristo e da expansão do Evangelho em meio a momentos de conflitos, em meio a momentos de diversidade e adversidade, e momentos também de grande tensão, não só religiosa, política e social, mas principalmente tensão em concernente à expansão, à dimensão que o cristianismo tomou. O cristianismo e todos esses mártires vieram a ser martirizados e veio a ocorrer esses martírios em decorrência, claro, do crescimento, da expansão de uma forma extraordinária do cristianismo. Desde lá do período ainda paulino, podemos colocar aqui dos seus últimos dias e das suas diversas oratórias de discursos perante as autoridades, que foi levado como o Sinédrio, depois a presença de Félix, a presença de Festo, a presença de Ágripa e, por fim, os judeus que estavam em Roma e a decisão da final do império dele ser preso domiciliarmente. Desde aquele momento, nós podemos ver que o grande fator era a grande expansão do cristianismo, que até a ponto dos próprios judeus romanos considerarem que o cristianismo, na verdade, não era uma seita, mas sim uma facção do judaísmo. E tornarem-se até, em certas questões, defensores da causa. Então, na verdade, o cristianismo se tornou uma religião, um movimento, e eu vou colocar aqui como movimento, concernente à ênfase daquele período, que era considerado um movimento, que não somente era uma seita para alguns, mas para outros, como os casos dos judeus que estavam em Roma, era uma facção. Então, na verdade, eles estavam, todos os povos daquele período, impactados, sem saberem quais decisões tomarem, pela volumosidade e pela proporção que o cristianismo chegou. E mesmo com as perseguições, martírios, morte de dezenas, centenas de cristãos, o cristianismo não calou a sua voz e nem teve o seu fim. Muito pelo contrário, os martírios e perseguições foram o pivô, a motivação, a propulsão ainda de um crescimento maior, muito mais vertiginoso, que levou o cristianismo a tomar proporções muito maiores e alcançar, dentro do segundo, terceiro e quarto século, que ainda vamos estudar,
uma dimensão histórica, alcançando não só continentes, mas alcançando um reconhecimento popular ao ponto de se tornar oficialmente uma religião, um movimento que representava a verdadeira igreja, a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento deixado por Cristo e que causou a conversão e causou a aceitabilidade de grande parte dos povos em muitas nações. Já no início desses primeiros séculos, e aí eu coloco aqui, segundo, terceiro, quarto século, após o século inicial, o primeiro século da história da igreja. E aqui também quero colocar que sempre os ventos contrários foram promovedores de grandes momentos de crescimento dentro do contexto histórico da igreja e do cristianismo. Obrigado a todos.